Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje eu vou estar relatando um pouco do meu testemunho, uma parte do meu testemunho, da experiência que eu tive com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai testificar no coração de todos aqueles que vão estar ouvindo esse testemunho. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer. Eu venho por intermédio deste vídeo, um vídeo simples, que eu tenho certeza que Deus vai estar falando fortemente ao seu coração. Eu vou estar contando, você que está chegando agora, fica até o final. Eu vou estar contando a experiência que eu tive com Deus, quando eu estive em coma dentro do hospital, o que Deus me mostrou no céu, ou uma parte aonde Deus me levou. Eu vou estar relatando detalhe e por detalhe. E logo após, em outra gravação, eu vou estar contando a parte que eu tive com a experiência quando eu fui arrebatado até o Hades. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai testificar dentro do seu coração. Cada palavra que vai sair da minha boca vai ser um incentivo para você se aproximar mais de Deus. Para você que está afastado, se achegar aos pés do Senhor. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero estar lendo um texto bíblico que se encontra no livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 21, ao versículo de número 3 por diante. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará eles e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João vai testificar aqui em visão os céus, aonde vai descrever que não haverá dor, nem sofrimento, nada disso. Um lugar esplêndido, um lugar preparado para todos aqueles que querem servir ao Senhor, para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Eu que está entrando já no meu testemunho, e não vou estar citando passagens bíblicas. Alguma dúvida, põe nos comentários, que vamos estar folheando a Bíblia, e você vai descobrir que o que eu vou estar contando para você não é algo novo. É algo que Deus me mostrou pela sua grandeza e pela sua infinita misericórdia. Não porque eu sou merecedor, não, mas foi a graça de Deus que me alcançou. A misericórdia de Deus que me alcançou, para poder estar testemunhando o que Deus fez na minha vida, para poder despertar muitos que estão dormindo, até mesmo dentro da casa do Senhor, e muitos que estão até mesmo afastados da presença do Senhor. Ao ouvir esse testemunho, que Deus possa te dar força, que o Espírito Santo possa te convencer e te dar forças para você poder voltar para os pés do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando eu tinha mais ou menos aos meus 19 anos de idade, Deus sempre veio falando comigo, usando seus vasos, usando os seus servos, que tinha uma obra na minha vida, que tinha um projeto na minha vida, de estar ministrando, pregoando a santa palavra do Senhor. Mas eu não dava ouvido. Os meus 19 anos, eu era muito rebelde, só queria saber de balada, só queria saber de festa. Mas Deus,
pela sua infinita misericórdia, sempre usando os seus servos para poder estar falando comigo a respeito da obra que Deus tinha e tem na minha vida. Aos meus 19 anos, meu cabelo batia até aqui, bem abaixo do ombro, meu cabelo. Meu cabelo parecia um cabelo de índio, um cabelo cheio. Eu usava 16 pince nas orelhas, que assim tem as marcas, no queixo, transversal, para todo lado. Meu corpo, uma boa parte do meu corpo é tatuado. Teve um tempo em minha vida que comecei a fazer tatuagem, riscava os corpos das pessoas, mas enfim, vivi uma vida totalmente mundana, descompromissada com Deus e sem querer saber nada com Deus. Pois bem, quando foi um certo dia, a nossa irmã, Luzinete, é a única que é evangélica da família, a única que servia a Deus. E Deus usava ela como canal de bênção para a nossa família. Deus usava ela em revelação, em profecia. Constantemente ela ia na casa da minha mãe para poder orar, louvar o hino da harpa e fazer aquilo que Deus mandava ela fazer. Mas em uma certa tarde de quinta-feira, Deus usou ela para poder falar com toda a família de uma forma mais forte. A nossa família estava fragilizada devido a uma perda de uma irmã nossa, da Beatriz. Ela havia falecido, morta pelas próprias amigas, pelas próprias colegas. Uma morte bastante feia, morreu apredejada, esmurrada, espancada. E a família estava fragilizada, minha mãe estava fragilizada, tinha mais ou menos entre 15 a 20 dias que ela tinha morrido. E quando Deus usa a minha irmã Luzinete, sempre usou para poder falar com a família, ela veio orar por nós na nossa casa e foi para o lado da minha mãe, falando em línguas estranhas, profetizando e dizendo que se minha mãe não fosse para os pés do Senhor, que Deus ia permitir o inimigo tocar em outro filho dela. Minha mãe deu 2 pulos para cima e disse: eu vou para a igreja católica, mas eu não vou para a igreja de crente. Só que o que a minha mãe não sabia é que a pessoa que Deus ia permitir o inimigo tocar ia ser em mim. Porque na nossa família é 5 mulheres e só eu de homem. Então a minha mãe tinha um apreço maior por mim. Porque depois de vir mulher, então veio um homem tão desejado. Então, ela não sabia que a pessoa ia ser eu. Porque Deus, ele sabe como trabalhar, como tratar e como agir. Mas a minha irmã Luzinete, ela veio para o meu lado e entregou uma profecia, dizendo: olha, Deus falando comigo, por intermédio da boca dela. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. E você vai ser um pregador da minha palavra. Eu sou pregador, não é porque alguém diz que eu sou. Eu sou porque Deus diz que eu ia ser um pregador. E hoje eu sou um pregador do Evangelho. Você vai ser um pregador. E por amor à tua alma, vou eu permitir o inimigo tocar no teu corpo, mas não na tua alma. Vou permitir tocar no teu corpo e não na tua alma. Daqui 3 dias, tem uma faca no mundo te esperando. Eu não dei ouvido, eu dei as costas. Não foi para minha irmã que eu dei as costas. Eu dei as costas para Deus, que estava usando a boca dela para tentar chegar até a mim. Eu fui para dentro do meu quarto, com o coração duro,
dizendo, não vem com esse negócio de revelação, de profecia, para tentar causar medo em mim. Isso não vai funcionar comigo. Mas ela, dentro do meu quarto, ela disse as suas últimas palavras, dizendo, olha, lembra de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que morrer, já não tem mais volta, já não tem mais como voltar. Eu costumo dizer que é melhor sofrer com a dor da repreensão do que sofrer com a dor do arrependimento, porque a dor do arrependimento não tem mais volta. E ela falou, lembra de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que morrer, tem muitas pessoas dentro do Hades, ou dentro do inferno, como você quer entender, que já não tem mais volta, já não tem mais como voltar. Ela saiu, eu fiquei ali deitado, a minha mãe, que não é de costume, acredito eu que ela sentiu algo muito forte ali, e ela falou assim, meu filho, domingo vamos para a igreja? Eu falei assim, tá bom mãe, vamos. Eu sempre fui um filho que eu poderia ser o que for lá fora, mas dentro da minha casa, eu sempre respeitei a minha mãe. Todos me conhecem aqui na cidade de Planaltinha do Goiás, onde eu moro, onde eu vim para cá com os meus 4 anos de idade. O que eu estou contando para muita gente não vai ser novo, porque já ouviu meu testemunho nas igrejas por onde eu ministrei e preguei meu testemunho. Então, mas vai chegar a pessoas que nunca ouviu esse meu testemunho, porque eu acredito que chegou o momento de o mundo saber, por intermédio das redes sociais, o que Deus ele fez na minha vida, o que Deus, a sua misericórdia, fez na minha vida. Eu falei para minha mãe, tá bom minha mãe, domingo nós vamos pro culto. De costume, né? Chegou na sexta, o dia de ir para as festas, botei minha roupa e fui saindo. Eu me lembro que a minha mãe disse, domingo você vai estar aqui, né? Eu falei assim, vou mãe, domingo eu estou aqui, nós podemos ir para a igreja. Pois bem, chegou na sexta, eu estou descendo para casa dos meus colegas, onde nós íamos se encontrar para poder ir lá para baixo, para os freivos, para as festas. Uma irmã que conhecia a gente falou, Luciano, vamos na igreja. Eu falei assim, não vou não. Eu estava com uma blusa regata, eu gostava muito de exibir o meu corpo, de mostrar as minhas tatuagens. Eu falei assim, não vou para a igreja assim não. Olha como é que está o meu corpo, cheio de tatuagem. Ela falou assim, vem como estás. Quem faz a obra é Deus, Luciano. Eu falei, não, eu não vou não. Eu não vou não. Ela pegou, olhou para mim, sorriu. E falou assim, olha, como Deus fez na vida de Paulo, Deus, Ele vai fazer também na sua vida. Ele vai fazer também na sua vida. Eu falei assim, não sei quem é Paulo. Também não quero saber quem é esse tal de Paulo. Ela, um dia você vai saber quem foi Paulo. Um dia você vai entender. Pois bem, eu saí. Sempre fui uma pessoa que sempre ignorei a palavra de Deus quando estava, né, vivendo nas práticas mundanas. E encontrei com meus colegas. Saímos, quando foi no sábado, uma outra irmã veio falar de Jesus para mim. E ela falou, meu jovem, se você morrer do jeito que você está na prática do pecado, você vai para o inferno. Eu falei assim, irmã, você fala com Deus? Ela falou assim, eu falo. Manda um recado para ele. Fala para ele que se o céu e o inferno existem, pede para ele poder me levar lá dentro, que assim eu acredito. Fora isso aí, para mim o céu é aqui na terra, ou o inferno é aqui na terra,
As coisas boas para mim é o céu, as coisas ruins para mim é o inferno. E tem um bocado de falsos profetas por aí que bate nas portas das pessoas dizendo que o inferno é aqui na terra. E isso me alimentava ainda mais, que para mim, quando morreu, acabou e pronto, final. Mas não era bem assim. Não é bem assim como muitos pensam que é. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que está escrito na palavra de Deus. Jesus aí fala do inferno com muita precisão, fala do céu, mas tem muita gente iludida. É bem verdade que o inferno não foi feito nem para mim, nem para você. Foi feito para os anjos, caído, mas pela desobediência é que vai levar muitas pessoas para aquele lugar de tormento, de dor e de sofrimento. Eu quero que você tenha bem muita paciência. É que você assista esse vídeo até o final, que você vai ser impactado e abençoado com esse testemunho. Por isso que eu estou gravando ele aqui na minha casa, com muita precisão e com muita paciência. Pois bem, não dei ouvido nada de Deus. Eu não estava virando as costas para as pessoas. Eu estava virando as costas para Deus estar tentando me alcançar. E sendo rude, e sendo ignorante, sendo uma pessoa totalmente soberba, e ignorava tudo aquilo que vinha de Deus. Pois bem, fui para a boate, passou sexta, sábado, continuamos lá embaixo, chegou no domingo e eu não fui para casa. O diabo conseguiu me acorrentar. Eu estava ali bebendo, se prostituindo, fazendo aquilo que agrada a minha carne e também que agrada a Satanás. Pois bem, estava ali bebendo, aqui na nossa cidade, nós no Goiás, conhecido como Feira. Fiquei ali, por ali mesmo comprei uma roupa, troquei de roupa lá mesmo e fiquei bebendo. E sempre na minha mente, o tempo todo, algo falando comigo, que eu sei que é o Espírito de Deus, estava tentando me convencer. Vai para casa. Você falou que ia para a igreja com a sua mãe. Vai para casa. E eu não dava ouvido, eu continuava ali bebendo com meus colegas, com as colegas em volta, e eu não queria ir para casa. E aquela voz na minha cabeça, tentando me convencer a ir para casa, ficar com a minha mãe, ir para a igreja à noite com a minha mãe. Só que eu não dei ouvido à voz do Espírito de Deus. Quantas pessoas não estão dando ouvido à voz do Espírito de Deus? E estão morrendo, estão perecendo. Mas chegou a noite, fui para um lugar chamado trailer. Chegando lá, aonde nós tínhamos costume de estar bebendo constantemente, eu sentado na roda com meus colegas, tomando cerveja, usando entorpecentes, e nós estávamos ali. E quando deu mais ou menos umas 11 horas da noite, se aproximou um colega meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele já faleceu, ele já morreu, já não está mais entre nós. E sempre estava ali me rodeando, dizendo que era meu amigo, que eu era o rei da droga, o rei das mulheres, o rei do dinheiro, sempre me bajulando, conhecido de toda a nossa família, jogava videogame comigo, andava comigo, e ele estava lá embaixo, como diz, de rolê, ele estava de bicicleta lá embaixo. Ele vinha na nossa mesa, tomava uma cerveja, pedia um cigarro e saía. Eu via que ele estava muito agoniado. Passava um pouquinho, uns 10 minutos depois ele voltava, me abraçava. Eu sentia algo ruim que vinha dele, mas eu não tinha um discernimento.
Porque quando a gente está vivendo nas práticas mundanas, que não tem um Espírito de Deus, a gente não consegue ter o discernimento que aquela pessoa que está ali quer te fazer o mal. Se fosse hoje, eu já sei, quando uma pessoa se aproxima de mim, com bem, com as intenções boas, eu sei. Mas quando chega perto de mim com intenções maliciosas, o Espírito de Deus me alerta e fala comigo: se afasta, meu filho. Hoje eu tenho um dom do discernimento de Espírito, mas naquela época eu estava totalmente longe de Deus, há mais ou menos quase 14 anos atrás. Mais ou menos por essa data. O que aconteceu, eu sabia que vinha alguma coisa ruim dele, mas eu não tinha o discernimento. Não tinha o discernimento que estava querendo me matar. Porque o diabo já tinha colocado no coração dele para poder me matar. Só que eu não sabia. Ele vinha, me abraçava, tomava a cerveja e saía. Mas eu confiava nele, porque era colega. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem, mediante colocar a sua confiança no Senhor. Porque nesse mundo aí, de práticas mundanas, errôneas, é difícil nós ter amigo. A qualquer momento o diabo pode entrar no coração de um deles e fazer o mal para você. A qualquer momento. Pois bem, quando deu 11h40, eu falei para os meus colegas que ali estava, e falei: olha, eu vou lá na boate Family Night, que eu tinha um compromisso lá com uma certa pessoa. Eu falei assim: eu vou lá na boate, depois eu volto aqui para a mesa. E os meus colegas disseram: não, Luciano, fica aqui, depois sobe todo mundo junto. Eu falei assim: não, eu vou lá. Aí o Robson, um colega meu lá de Sobradinho, disse: não, Luciano, eu vou junto contigo também. E os outros: não, fica. Eu falei assim: não, eu vou lá. Só que o que eu não sabia é que esse outro meu colega que estava querendo já me matar, estava me sondando e me observando cada passo meu, esperando o momento certo de me fazer o mal. Só que o que aconteceu, eu peguei e subi na boate, umas 11h40, subi de pé. Não ficava muito longe da onde nós estávamos. Chegando lá, eu entrei para dentro da boate, mais o Robson, e tinha poucas pessoas na boate. Fiquei um pouquinho ali, por volta de 5 minutos, e eu falei: Robson, eu vou voltar lá para os meninos, vamos? Ele falou assim: não, Luciano, vai lá, que eu vou ficar aqui. Eu: então tá bom então. Quando eu saí na frente da boate, eu vi quem? Esse meu colega de bicicleta, que já estava me seguindo já estava me seguindo. O que eu fiz? Chamei ele. Uma pessoa cega no mundo que não tem o discernimento chama o mal para cima dele e não sabe. Eu chamei. Ele pegou e veio. Quando ele veio, eu falei assim: me leva lá nos meninos, lá nos trailers. Ele: tá bom, Luciano, monta na bicicleta aí. Ele estava no Monark e eu sentei no cano da frente. Eu ia até sentar atrás, e não, senta aqui no canto da frente. Eu sentei. Em vez de descer reto, sentido aqui na minha cidade, quem conhece a Esquina Sul, sabe que da boate, a antiga boate Family Night, aí logo após tinha a conhecida famosa Esquina Sul, descia reto e chegava nos trailers. Passava em frente da Esquina Sul, atravessava a pista e chegava nos trailers. Só o que acontece? Ele virou e foi para um beco escuro. Eu falei assim: vai para onde? Ele disse: não, porque eu vou passar por aqui. Só que aí eu não desconfiei de nada. Eu não desconfiei. O que aconteceu foi que, quando eu assustei, quando chegou no beco, do jeito que eu estava sentado aqui na bicicleta, ele carregava um facãozinho amolado dos dois lados, enferrujado, que ficava dentro de um pé de bananeira. Eu já tinha pegado naquele facãozinho antes. Em uma certa vez, em nossas discussões de rua,
Ele até falou assim, pega aí, Luciano, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas graças a Deus que enquanto eu estava na práticas do mundana, Deus não deixou matar ninguém. Deus sempre colocou a mão nas brigas de rua, nas boates, não deixou matar ninguém. Nunca fui preso também, Deus me livrou da cadeia também, não deixou eu ser preso. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus por tudo isso na minha vida. E no fundo, eu não é uma pessoa ruim. Eu é uma pessoa de atitude, de coragem. Se é para poder estar dentro, eu estava dentro, para poder ir, eu ia. Mas eu não é uma pessoa ruim. Quando foi um certo dia, ele botou esse facão em minha mão, vai lá, faz isso, mata, faz isso, acabou que por fim eu falei assim, não vou matar ninguém, não vou trocar minha liberdade por causa de seu ninguém. E eu coloquei na mão dele de volta e até ficou com raiva de mim, dizendo, você é covarde, não tem coragem. Enfim, eu não fiz o que o diabo queria que eu fizesse naquele momento. Mas esse justo facão, amolado dos dois lados, foi que ele cravou nas minhas costas. Ele tinha costume de furar as pessoas. Minha família conhece ele, o pessoal daqui conhece ele. Ele pegou o facão e cravou nas minhas costas. E puxou. Ele botou reto, fez assim. E entrou aqui. Em um outro vídeo meu, você vai ver as fotos aí. Das cicatrizes, de tudo. Cravou, entrou aqui e saiu aqui do outro lado. Saiu do outro lado. Eu pulei quando ele botou no meu pescoço para poder me degolar. Quando eu firmei para poder pular, fez isso aqui, ó. Não sei se no vídeo dá para poder ver a cicatriz aqui embaixo. Mas quem me conhece aqui sabe de tudo isso. O que acontece? Eu pulei, cortou aqui embaixo, eu botei a mão aqui, virei para ele e falei assim, poxa cara, por que você fez isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Eu nunca te fiz nada. Mas quando eu olhei para ele, eu não enxerguei o meu colega. Eu enxerguei a fisionomia de um demônio. Eu vi um bicho feio na minha frente, com os olhos fumaçando, com ódio de ira, de ódio. E ficou assim paralisado, tentando ir para cima de mim, mas não conseguia. Hoje eu entendo que foi a mão de Deus que fosse em Satanás, só até aí. Não toca mais nele. Só até aí. Eu virei as costas para ele e fui caminhando. E ainda o ameacei, dizendo, se eu não morrer, eu vou te matar. Se eu não morrer, eu vou te matar. Fui caminhando mais ou menos uns 20 metros, vi uma viatura da polícia descendo. Eles parou a viatura e perguntou, o que aconteceu com você? Eu falei, se eu levei uma facada de um colega. O corpo todo tatuado, cheio de brinco, cabelo lá embaixo, parecendo um bandido. Os policiais falaram assim, fica aí que nós vamos atrás dele. Eu falei assim, não vai não. Minhas vistas começou a escurecer. Mas eles me largou lá para poder morrer. Me largou lá. Me largou lá. Quem estava dentro daquela viatura, depois foi até a mim, depois que eu me converti, depois da minha convenção, ouviu meu testemunho e lembrou de mim. Foi uma pessoa bem conhecida aqui da cidade, o Capitão Lima. Até ele foi na minha igreja na época, pediu perdão. Falou assim, talvez fosse um parente, eu tinha socorrido, mas eu vi uma pessoa ali e acabei te deixando lá para poder morrer. Deus, ele é fiel e juntou provas do meu testemunho. Eu não estou aqui com papel de laudo, disso, daquilo, mas eu tenho provas vivas do que Deus fez na minha vida. Pois bem, depois eu explico a parte do laudo. Pois bem, minhas vezes escureceu, eu estava sozinho.
Tinha umas árvores perto da boate. Ficava mais ou menos 20 metros das árvores até chegar na boate. Eu escorei em uma árvore. A minha vida escureceu, esse lado meu todo endurmeceu. Eu entendo hoje que Deus botou a mão e endurmeceu o meu corpo para eu poder aguentar chegar até o destino que Deus quisesse que eu chegasse. Pois bem, minhas vezes escureceu e foi como se um telão abriu diante de mim. Naquele momento eu saí desse mundo físico, espiritualmente, e abriu-se uma visão, como se fosse um telão. E eu vendo a minha vida se passando diante de mim. Se passando diante de mim. Eu vi quando as pessoas falavam de Jesus para mim e eu ignorava. As pessoas entregavam os folhetos para mim, eu amassava aqueles folhetos. Eu vi a última cena, eu na casa da minha mãe, aqui na 19 Norte, e a irmã entregando a profecia para mim, eu virando as costas. Deus por muitas vezes tentou chegar até a mim. Por muitas vezes Deus tentou me alcançar. Mas eu não quis dar ouvido a Ele. Você não sabe o tanto que eu me arrependo por isso. Até hoje. Não tinha precisado ter passado por tudo que eu passei. E carregar o peso da responsabilidade que eu carrego hoje. Mas, infelizmente, eu tive que passar por tudo isso. Eu costumo dizer que Deus me deu uns tapinha, só que eu não acordei. E Deus uma hora me deu um tapa forte para poder cair como Paulo caiu do cavalo. Como um Saulo, que depois foi chamado de Paulo, caiu do cavalo. O que aconteceu comigo, até aquele momento da minha mãe, eu vi naquela cena, eu lembrei das últimas palavras dela, dizendo: lembre de pedir perdão para Deus em vida, porque depois que você estiver morto, já não tem mais saída. Eu fiz uma oração ali, só eu e Deus. Eu encostei no canto da árvore e eu fiz do meu jeito mesmo. Eu falei: oh Deus, sussurrando, sentindo dor. Oh Deus, se tem algum jeito para a minha vida, me perdoe e me dê mais uma oportunidade, só mais uma oportunidade. Foi o que eu pedi a Deus. Foi mais uma oportunidade. E eu pensei, vou lá para a boate, para onde tem gente, para poder me socorrer. Foi a oração que eu fiz curta e mais sincera da minha vida. Eu vi a morte. Não tinha amigo perto de mim. Eu era bastante popular aqui na cidade, conhecido por muita gente. Não tinha nenhum amigo do meu lado, não tinha ninguém do meu lado. Nesta hora é que a gente vai saber que Deus é Deus. Tem muita gente que se acha, tem muita gente arrogante, soberbo, pensa que é alguma coisa porque tem, pisa nas pessoas, humilha. Mas um dia que tiver um encontro com Deus, vai saber que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Pois bem, fui caminhando, Deus me levou, porque ali eu falo que foi Deus, porque eu estava nas últimas, e caí na frente da boate. Quando eu cheguei na frente da boate, eu caí. Uma semana antes, um final de semana antes, ainda eu zombei. Eu disse bem assim para meus colegas na frente da boate: quando eu morrer, eu quero morrer que nem Jesus. Eu tinha o cabelo grande e eu quis conjecturar que quando eu morresse, eu ia morrer que nem Jesus, como aquela cena que nós tem
né, que a Igreja Católica traz aquela imagem de um Cristo de olhos azul, de cabelo grande e pendurado em uma cruz. Pois bem, os meus colegas disseram: Luciano, não brinca com isso, com coisa séria. Eu escarneci, nem dei ouvido. Minhas colegas disseram: não brinca com coisa séria, Luciano. Pois quando foi no outro final de semana, lá estava eu, caído. Caí com o rosto assim, ó. Segundo os meus colegas, do jeito que eu vim caminhando, eu caí. Pá! De frente. Quebrei um dente. Esse dente quebrou quando eu caí de frente. Até hoje, as cicatrizes me lembram do encontro que eu tive com Deus. Fiquei lá, jorrando sangue pela boca. Vi aquele alvoroço de pessoas em volta de mim, dizendo: é o cabeludo, como o povo me chamava de indim, de cabeludo. É o cabeludo. Vi uma colega minha, me colocou num colo. Quando ela me colocou num colo, eu comecei a me sufocar. E eu ouvi alguém dizendo: solte ele. Ela me soltou novamente, eu fiquei assim, dando meus últimos suspiros e o sangue saindo pela minha boca. E aonde eu estava, aquela poça de sangue ficou. Hoje eu entendo, né, quando os bombeiros falam que quando uma pessoa sofre um acidente, qualquer coisa, para não mexer com ele, deixar ela quieto. Pois quando ela me colocou num colo, talvez até com intenções boas, acabou de me matar. Fiquei lá no chão, jorrando sangue pela boca, vendo as pessoas em minha volta e falando, e eu dando meus últimos suspiros. Meu corpo começou a gelar. É algo que eu queria ter muita sabedoria para poder descrever. Mas eu vou tentar ser bastante preciso aqui. Eu comecei a esfriar o meu corpo, começou a se esfriar, gelar. Quando ele começou a gelar, que gelou dos pés até a cabeça, quando eu parei de respirar, eu voltei a respirar novamente. Mas quando eu voltei a respirar, aquele respiro abafado, caçando o ar e não estava encontrando. Um ar totalmente diferente. Eu estou lá no chão, um ar abafado, já não ouvia as vozes das pessoas como estava ouvindo antes, estava ouvindo bem de longe as vozes. Então eu me levantei. Quando eu me levantei, eu vi o meu corpo, eu me levantei, e as pessoas em minha volta, eu falei: gente, eu estou bem. Eu via que eu tinha a cicatriz nas costas aqui, a perfuração nas costas. Eu sentia latejando. Eu falei: gente, eu estou bem. Estavam meus colegas lá, Marquinhos, David, dentre outros. E eu: gente, eu estou bem. Mas ninguém me ouvia. Eu ouvia as vozes dele de longe. Eu via tudo que eles falavam e conseguia compreender. O Indim morreu, que vai ser da mãe dele. Ouvia tudo, ouvia de longe, mas ouvia perfeitamente. Quando eu virei para o outro lado, eu vi o meu corpo estirado no chão. Eu vi um outro Luciano deitado lá. Eu entrei em choque, porque a minha mente, eu estava lembrando de tudo. Eu falei: meu Deus, é verdade o que os crentes pregam. Depois da morte, há uma vida. Faz eu voltar, Senhor. Me dê uma oportunidade. E ao mesmo tempo,
eu falava, já não tem mais jeito para mim. Já não tem mais jeito para mim. Eu tocava nesse corpo. A Bíblia diz no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temas o ladrão que pode matar o corpo, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Mas temei a Deus, que tem poder de lançar tanto a alma como o corpo do inferno. A alma é o centro das emoções e das dores. E eu sentia, é algo tão real, que eu não queria nem acreditar, mas ao mesmo tempo não tinha como eu não acreditar pelo fato que eu estava vendo ali. Eu falava, não tem mais jeito para mim. Não tem mais volta, eu não tinha ligação. Por mais que eu tentasse ter uma ligação com o corpo estirado no chão, não conseguia. Eu não conseguia sequer se aproximar, sequer voltar, não tinha como, não tinha nenhum tipo de ligação. Muitos só vai saber o que está escrito aqui nesta palavra quando morrer. Porque ninguém nasceu para semente. Muitos vão pagar para ver. Muitos vão até ouvir esse testemunho, não vai nem dar credibilidade. Outros não. Vai ouvir, vai temer e vai se voltar para Deus. Quando eu estou ali naquele transe, naquele choque, e dizendo é verdade, e eu lembrava de tudo quanto tinha pregado para mim. Lembrava da mulher dizendo que eu ia morrer, eu ia para o inferno do jeito que eu estava, da prática do pecado, da maneira que eu estava vivendo. E tinha 1000 motivos para não estar aqui. Mas a graça de Deus, a qual eu sou grato a Deus todos os dias da minha vida, quando eu acordo, eu falo muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida que o Senhor me deu, e maior do que isso, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu não posso nem julgar ninguém, porque eu vivia cego e não dava nem ouvido à palavra. E Deus teve misericórdia de mim e fez isso na minha vida para poder estar alarmando, alertando alguém que está ouvindo esse testemunho para que se volte para o Senhor enquanto há tempo. Pois bem, abriu-se uma luz em cima de mim. E muitos dizem que é um túnel que passa por dentro, mas não é bem um túnel. Foi um resplandecedor de luz que abriu minha volta, porque para mim o céu, o inferno está à distância da morte e a vida. Você morre, você vai ter acesso ao céu ou ao inferno. Eu sei que abriu um resplandecedor de luz em minha volta, clareou tudo em minha volta, e o meu corpo ele foi sendo sugado para cima. E eu lembrei de tudo quanto a minha irmã falava para mim, que, olha, Luciano, eu acredito que quando as pessoas morrem sem Jesus, o Senhor vai permitir experimentar um pouquinho do poder de Deus, para depois ser lançada no inferno. De tudo isso, naquela transição, estava me lembrando. Eu falei, não, Senhor. Aquela luz, quanto mais ela estava me envolvendo e me puxando, eu via que algo bom estava me envolvendo. Eu falava, não, mas a minha irmã disse que quando a gente morre no pecado, como eu estava, o Senhor mostra um pouquinho do seu poder, da sua glória, e depois nos lança no inferno. E aquela luz foi me puxando, eu não podia me conter, me segurar em terra firme. A luz foi me puxando e me sugando para cima.
E quando eu fui passando por dentro daquela luz, aquele resplendor, a qual é a mais forte do que qualquer luz sobre esta terra, mas não queimava minhas vistas e também não ardia minhas vistas. Eu podia contemplar tudo em minha volta. E quando eu passei por dentro, foi como essa capa velha minha ficasse para trás. Quando eu olhei em minha volta, eu não via sol, eu não via estrela, eu não via lua, eu não via nada disso. O que eu via em minha volta, um resplendor de luz lindo. Eu sentia muito amor. Meu cabelo não estava grande. Meu rosto não tinha pinces. Eu não estava com uma vértice dessa, mas eu estava forrado, eu não via nudez em mim. É como se tivesse um tecido espiritual, uma vértice espiritual que eu não via minha nudez. Eu queria ter sabedoria para descrever por detalhe. Eu me lembrava da minha vida, Luciana, ali naquele momento que eu estava. Pastor, como é que o Senhor sabe disso? Eu sei, sabendo. Eu sabia que eu estava ali, que eu estava em um lugar que eu posso dizer, é o céu. Eu não posso dizer que era, porque para mim é o jardim. Para mim é como se fosse o pátio do céu. Porque quando as minhas vistas se abriram, eu via um jardim com todo tipo de plantas maravilhosas que os meu olho não poderia ver o final. Eu via aquele arco-íris de várias cores que se moviam. Eu via um jardim imenso, o rio como água cristalina. Eu olhava e é como que refletia a minha imagem naquele rio, de tão transparente e de tão lindo que era. Quando eu estava ali admirando tudo, aquela beleza, é como eu me sentia, como quando eu tinha 6 anos de idade. E quando eu via o meu pai, e eu queria estar no colo dele, não queria mais sair, eu me sentia aquela criança de 6 anos, que estava no colo do pai, e não queria sair mais dali, e queria ficar ali. Aquele gozo, aquela harmonia, aquela paz dentro de mim, eu me sentia como uma criança de 6 anos que não queria sair dali. Quando eu vi uma luz que veio em minha direção, forte, e ficou do meu lado, eu podia contemplar uns 2 metros de altura, e eu podia ver que tinha um anjo ali que foi incumbido de falar comigo algumas coisas, de falar comigo. Quando aquelas plantas rosas, não é algo artificial, como a tecnologia pode mostrar, não compara. É como Deus disse para Paulo em 2 Coríntios 2:9, o que os olhos nunca viu, que não chegou ao coração do homem, nem os ouvidos ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam ao Senhor. Tem coisa grande de Deus para você, irmão, que ama a Deus, que ama as coisas de Deus. Quando aquele jardim imenso se movia, saía notas de instrumentos, não era louvor cantado, era som de instrumentos, como o que nós ouvimos aqui de guitarra, de contrabaixo, de violão. Só que não é esse tocar aqui, é um tocar totalmente, um som totalmente diferente. E quando eu pensava comigo, o que está acontecendo, o anjo me respondia e dizia, aqui até as plantas, as rosas, quando elas se movem, elas louvam a Deus.
Até a natureza louva a Deus. Algo vivo. As plantas vivas. Ela se movia, saía som de notas dela. E aquelas notas de instrumento invadia todo aquele jardim que eu estava, aquele ambiente. E inundava com a paz e com a glória. Quando as águas do rio se moviam, também saía som. Nunca antes ouvido sobre esta terra eu ter ouvido. E aquele lugar me envolvia. Quando eu comecei a ouvir, de repente começou a entrar um barulho de hinos aonde eu estava. Louvores cantados. E quando eu comecei a ouvir louvores cantados, eu me perguntei o que é isso que está acontecendo. Quando aqueles louvores estavam chegando naquele ambiente que eu estava, eu vi umas bolas de ouro reluzente, brilhava, e passava por nós e subia aquele tanto. Quando eu olhei para cima, eu abaixei a cabeça e eu não me senti digno de olhar o que estava em cima de mim, aonde estava chegando aqueles louvor. E quando eu me perguntei o que é isso, o anjo disse: essas bolas de cristais, de ouro que está subindo, é as orações, é os louvores dos santos lá na terra, daqueles que o adoram ao Pai, em espírito e em verdade. O louvor deles sobe ante as alturas, ante aonde ele está, onde eu não era digno de olhar. Eu não consegui olhar, porque estava acima de mim. Eu não consegui olhar. Quando ele falou: Luciano, veja a terra, a minha visão era transferiu de uma forma como um relâmpago. E ao mesmo tempo que eu estava naquele lugar, a minha visão, eu vi essa terra totalmente coberta de trevas. E eu vi aqueles pontos de luz muito forte no meio daquela escuridão. E o anjo falou comigo: está vendo esses pontos de luz? É a igreja do Senhor, lá na terra. E está vendo que está subindo dela, daqueles pontos de luz, subia bolas como de fogo, de cor de ouro reluzente. Ele falou assim: a igreja acesa e viva que adora o Senhor, o louvor sobe. E eu via outras igrejas com a luz apagada, não tinha luz sobre ela brilhante. E o anjo disse: nem todas a luz de Deus está sobre ela, porque nem todas estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. A sua luz estão apagada. Mas os que estão adorando e fazendo a diferença estão acesa no meio das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Voltei para aquele lugar, minha visão voltou para ali novamente. E eu avistando, quando meus pés ficavam firmes no chão. O chão não é chão como este da terra. É totalmente diferente. É como se fosse vivo, como se movesse. E eu fui mais à frente, a minha visão foi mais à frente em questão de um ato de relâmpago, num abrir e fechar de olho. Eu vi uma paisagem e vi muitas pessoas deitadas,
como se estivesse em um jardim. Não posso dizer que a grama era verde, mas um esverdeado totalmente diferente com esse que a gente vê de uma grama. Ele estava deitado, aquela multidão de pessoas, deitado. E aquela luz forrada em cima deles, e resplandecia sobre eles a luz, e eu não via o rosto deles, mas eu podia ver a paz que estava não no corpo, mas naquele sono que eles estavam. É como se eles estivessem dormindo, mas mediante aquele sono que eles estavam em um profundo sono, e naquele sono que eles estavam como se estivessem adorando a Deus em um lugar melhor do que quando eles estavam ali. Aquele luz forrada em cima deles. Eu falei, quem são essas pessoas? O anjo me disse, são aqueles que estão morrendo em Cristo. Colossenses, né, capítulo 3, fala que quem morre com Cristo, ressuscitará com Cristo, né? Estará com Cristo quem morre com Cristo. Aqueles que estão morrendo em Cristo estão aqui, esperando aquele grande dia, que eu acredito que é o dia das nossas obras ser julgado, que está escrito em Apocalipse e também em Coríntios, a qual recebeu o nosso galardão, a qual o Senhor diz, mostrai suas mãos, que é o trabalho que nós fizemos, e receber os galardões e ocupar a sua parte no céu. Estava aquela multidão, os que estão morrendo em Cristo estão vindo para cá. Jesus já está voltando para muitas pessoas. Tem gente dizendo, Jesus não vem, desde quanto tempo eu escuto isso? Mas Jesus já veio para muitas gerações. E vai vir para a nossa geração também. E com quem está a sua vida? Se estiver com Cristo, você vai para um lugar, como a Bíblia diz, que é cheio de Abraão. Um lugar de descanso. Até o dia de receber a recompensa das vossas obras. Pois bem, ele me mostrou tudo isso. E quando eu ouvi um louvor que invadiu aquele lugar, o louvor, um anjo lhe tocou, abençoado ele foi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Comecei a ouvir esse louvor, e o anjo falou comigo, você precisa voltar. E eu falei, me deixa aqui. Eu era como uma criança nos braços do pai. Eu não via ninguém em minha volta, mas eu queria estar ali. Eu queria ficar ali. Ninguém que tem uma oportunidade de ir para o céu quer voltar para essa terra. O que eu peço a Deus é que um dia eu venha estar lá de novo com o Senhor. Eu luto dia após dia para poder fazer o que é certo diante de Deus. Porque eu quero voltar para lá. E eu estava num jardim. Eu não estava num céu onde tem as mansões celestiais. Eu não estava onde tem as ruas de ouro, como está escrito em Apocalipse. Eu estava num jardim, que eu entendo que é o jardim do céu. Pelas maravilhas que eu vi, pelo jardim, pelas águas cristalinas, pelos arco-íris que se movia de várias cores, e que as cores envolviam todo aquele ambiente com muita glória, com muita graça. Eu falei, me deixa aqui. Eu sabia que eu era eu, Luciano, eu queria ficar ali, eu não tinha lembrança de nada. Porque no céu, irmão, Apocalipse 21, versículo 3 em diante, não vai ter dor, nem sofrimento. Você não vai se lembrar de pessoas aqui dessa terra, de nada dessa terra.
Porque lá diz que tudo se passou. Passou o sofrimento que da terra, as dores, as angústias, as lembranças, tudo. Lá você sabe que você é um vencedor, que você chegou lá. E que você está num lugar tão desejado e almejado por todos que servem a Deus. Eu falei assim, não, me deixa aqui. Ele falou com muita autoridade, você tem que voltar. E aquele louvor, irmãos, o anjo lhe tocou. Ele chegava muito forte onde eu estava. E quando ele falou assim, pela terceira vez, você tem que voltar, foi num piscar de olhos. Quando eu abri os meus olhos, foi como num piscar de olhos, como cair de uma cama. Eu enxerguei aquela sirene da SAMU rodando. Quando eu enxerguei ela, eu já estava dentro da SAMU. E eu voltei, respirando bem fraquinho. E um irmão dentro da SAMU, que conhece todos nós, estava louvando um hino no meu ouvido. Um hino me tocou, um anjo me tocou, abençoado ele foi. Ele falou que Deus mandou ele louvar no meu ouvido. Quando ele parou de louvar, que ele viu que eu tinha voltado, a SAMU estava me levando para o hospital. Eu fiquei 20 minutos caído na frente da boate, com uma porta de sangue lá. Os meus colegas me viram morto lá. O que aconteceu que quando ele parou de louvar, eu ia parando de respirar. E ele disse que eu sussurrei, continua louvando. E ele continuou louvando, estavam os outros colegas dele em volta. Você imagina, irmão, eles meteram uma faca aqui, rasgou minha camiseta, meu corpo é tatuado, mas tinha um servo de Deus dentro daquela SAMU. A minha família ficou sabendo da história que tinha acontecido comigo naquele momento, quando levei a facada. Diz que notícia ruim chega logo, né? Minha irmã Luzinete falou assim, Deus, o Senhor disse que ia tocar só na alma do meu irmão, só no corpo do meu irmão, não na alma dele. E ela foi orar por mim na madrugada. Foi pedir a Deus pela minha vida. O que aconteceu? Foi me levando para o hospital, ele louvando o meu ouvido. Quando chegou no hospital daqui de Brasilinha, Planaltinha do Goiás, conhecido como Brasilinha, o médico olhou para mim, cheio de tatuagem, viu que eu estava vivo. E falou bem assim, leva para o hospital de base. Para isso aí não vai ter mais jeito não. O hospital de base era lá em Brasília. 50 quilômetros. Ele sabia que no meio do caminho eu ia morrer. Mas quando eu olhei para ele, eu vi a ruindade nele. Eu vi o demônio nele. Dizendo, leva para o hospital de base, para o hospital mais longe. Viu o tamanho do rasgo nas minhas costas. Disse, vixe, dá para ver os órgãos dele. Dá para ver por dentro dele. Leva para o hospital de base. A cama arrastou comigo de novo para dentro da SAMU. Os aparelhos ligados em mim. Nós está indo. A minha irmã Cida estava dentro da viatura da polícia, acompanhando a SAMU. Quando eu estava chegando ali perto de Planaltina DF, conhecido como Balão dos Vinhos, que vende vinhos, eu comecei a parar de respirar. Foi me faltando ar. Foi um outro processamento de Deus. Meus irmãos, pais, eu vou postar um vídeo aí, que é a segunda parte do meu testemunho. Eu vou estar relatando das coisas que eu vi no Hades, ou no inferno, como você possa entender melhor. Coisas que Deus me mostrou pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Isso não me torna melhor do que ninguém. Isso me torna o maior motivo de eu buscar Deus ainda mais, de se humilhar ainda mais
na presença de Deus. Assista esse vídeo até o fim e compartilhe ele, compartilhe com amigos, pessoas que não são evangélicas, para que eles possam saber que tudo quanto está escrito aqui é verdadeiro, que o céu é real e que o inferno também é, mas aqueles que andam na presença de Deus têm um céu de gozo para eles. Fica aí com esse vídeo, segunda parte do meu testemunho. Deus abençoe. Parei de respirar. E ele falou, vamos levar ele para o hospital de Planaltina. Porque ele parou de respirar novamente. Eles bateram o rádio para a viatura que a minha irmã estava dentro. E disse, olha, o seu irmão veio a óbito. Pode voltar para casa e descansar e dar notícia para os familiares. Minha irmã começou a chorar dentro da SAMU. Dentro da viatura da polícia. Começou a chorar. E voltou para a casa dela. E eles me levou para o hospital de Planaltina DF. Mas eu vou estar fechando aqui meu testemunho, porque é muito longo. Essa aqui é a primeira parte. Agora vai vir a parte mais tenebrosa do meu testemunho. Quando eu parei de respirar dentro daquela SAMU, o meu corpo não subiu como da outra vez. Foi um processamento lento de Deus para eu poder ver passo a passo do que Ele fez na minha vida. Para que eu não viesse ter dúvida. Para que eu não viesse ter dúvida, porque tem um bocado teólogo, cabeça seca por aí, que vive só na letra e não acredita nos mistérios de Deus. Mas Deus revela os seus segredos para quem Ele quer revelar. Está escrito em Salmos. Eu sei que em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas nos pertencem. E quando Deus mostra algo, tem que ser transmitido. Aqui, meu corpo não sobe. Quando eu parei de respirar, foi como que dois braços fortes, com bastante ódio e ira, me pegou e me arrastou para outro lugar. Quando me arrastou para outro lugar e me jogou em um lugar, que eu olhava em minha volta, não via nada, só escuridão, trevas, gemidos e gritos de pessoas. Eu falei, Deus, eu estou no inferno. Não tem mais jeito para mim, lá é diferente. Eu tinha todos os meus sentidos. Já viu a parábola que Jesus conta em Lucas 16, 19, do homem rico, que ergueu os olhos, estava no Hades quando morreu e lembrava dos irmãos, lembrava de tudo? Pois bem, eu estava lembrando de tudo. Eu lembrava da minha vida. Eu vou levar esse vídeo aqui, irmão, até onde a memória do celular vai. Porque o Espírito acabou de falar comigo, o Espírito Santo. Continua. Eu sentia aqueles arrepios muito fortes, aquele medo que angustiava a minha alma. Eu ouvia gemidos e gritos de pessoas de formas absurdas e horríveis que você possa imaginar. Eu falei, Deus, eu estou no inferno. Não tem mais jeito para mim. Foi quando eu ouvi umas pisadas fortes. E quando eu ouvi aquelas pisadas, foi como se portões, se grades, se quebrasse, se arrebentasse, se abrisse. Não tenho sabedoria de descrever. E como se abrisse, quando eu ouvi aquelas pisadas, um resplendor de luz clareou todo aquele lugar que eu estava e parou do meu lado. Eu não olhava. Eu não era digno de olhar. E se eu olhasse, é como se eu morresse. Quando eu olhei,
Eu vi o meu corpo como eu estou vendo. Só que eu não vi essa mão vermelha, rosada como essa, mão pálida, sem sangue, pálida, branca. Eu sentia a dor nas minhas costas, as costas latejando muito forte. Eu estava com aquelas vértices, mas não é a vértice como eu posso apalpar aqui. É como se fosse uma vértice espiritual, mas a mesminha que quando eu estava ali pouco antes tempo de eu vir a óbito. E eu tocava nelas, mas elas não rasgavam, não se consumia por nada. Quando eu olhei em minha volta, o clarão, eu comecei a enxergar as pessoas ali dentro. Comecei a ver as pessoas ali gemendo e gritando, uma do lado da outra, mas sequer podia perceber que estava uma do lado da outra. Gemendo e gritando e rangendo os dentes. O chão é como se fosse um chão de lodos, como se movia o chão. Uma coisa tenebrosa, uma coisa horrível. Esses filmes que você vê de terror não chega nem perto. Não chega nem perto. Quando eu apavorado, a minha alma totalmente angustiada, e falei, me tira daqui, Senhor. E ao mesmo tempo eu me achava que eu tinha que estar ali por causa dos meus pecados que eu via diante de mim. Minha alma suja. E eu sabia que ali era o meu lugar. Pelas minhas atitudes, pela vida que eu levava. E aquela voz falou com muita autoridade. Eu pensava em minha mente e a voz me respondia, cala-te. E observa tudo quanto você está vendo neste lugar. A voz me estremeceu por dentro, eu me calei. Quando eu comecei a observar aquele lugar, é como se tivesse labirinto. Um corredorzão enorme que eu não via o fim dele. Eu não via o fim nem para a esquerda, nem para a direita, um lugar enorme. Enquanto eu estava ali, eu ouvia gritos, como se fosse bola de fogo caindo. E quando aquela bola de fogo caía, eu ouvia grito. E começavam os gemidos. E quando eu pensei, o que são essas bolas de fogo? O Senhor me dizia, são almas que estão caindo aqui o tempo todo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, segundo a pesquisa, a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, tem pessoas morrendo em todo o mundo. Tem pessoas morrendo neste momento. E para onde essas almas estão indo? Algumas que estão com o Senhor, estão indo para o seio de Abraão. Outras estão indo para o Hades, Tártaros, Sheol, lugar a qual está esperando o dia do juízo final, no sofrimento. Meus irmãos, ouvintes, quando eu ouvia aqueles gritos, as pessoas caíam como se fosse com esse corpo. Mas o fogo que não se apaga e a quentura é tão grande que quando os demônios jogavam aquelas almas lá dentro, já caía com esse corpo pegando fogo. E gritando com aquela dor, aqueles berros mais horríveis do mundo. A dor, eu poderia ver a gravidade da dor tão grande que não pode comparar essa dor que nós sentimos aqui na terra. Quando eu sinto dor, sou conformável com essa dor aqui. Porque eu sei que essa dor aqui não chega nem perto da dor do inferno, a qual o próprio Jesus disse, aonde o verme nunca morre e aonde o fogo nunca se apaga. Jesus disse essas palavras. Hoje eu vejo o inferno tudo aqui, ó. Eu falo, Deus, não precisava ter ido lá dentro. Não precisava ter ido no Hades,
basta eu ter abrido minha visão e ter enxergado que o que está escrito aqui é 1000 vezes mais pior que eu vi lá dentro. Porque o Senhor me levou em algumas partes. O Senhor me levou em uma sala como se fosse uma galeria, um lugar grande. E é interessante, em Provérbios diz que o Seol não se infarta. Quanto mais cai pessoas lá, ele vai crescendo. Ele cresce na medida que cai pessoas lá dentro. O que acontece? Nessa sala eu vi, na época não existia, quase 14 anos atrás, TV Smart. E eu via que as TV Smart. E eu falava na época, quem conhece meu testemunho quando eu dava há anos atrás, sabe disso. Eu via aquelas telas e eu via pessoas diante dela com a mão assim. E os demônios vinham e passavam as cenas diante dela. Passavam cenas de novela, filmes, passavam cenas de pornográfica, de pornô. E os demônios vinham, pegavam a cabeça das pessoas e falavam assim, olha. E quando aquelas pessoas olhavam, os olhos dela queimavam. E elas gritavam. E os demônios, em uma linguagem muito pesada, dizia, olha porque vocês estão aqui. E judiava deles. Maltratava. Tem pessoas dizendo que o Hades não tem demônio lá dentro. Não tem? Muitos vão descobrir que tem sim. Ela gemia e os olhos pegavam fogo. Os ouvidos queimavam. Depois sumia aquelas cenas. E eles abaixavam a cabeça novamente. Botava a mão sobre os olhos. E o Senhor me dizia, tá vendo? A tecnologia vai levar muita gente para esse lugar. Depois aqui as pessoas levantavam as cabeças e diziam, Senhor, não tira daqui. Gritava. Ao mesmo tempo começava a xingar, palavrões, blasfemar contra Jesus. Porque via que não podia sair dali. E o Senhor falava na minha mente. Estremecia dentro de mim dizendo, a tecnologia vai levar muito crente para este lugar. E eu falava, mas Senhor, não pode ver nada em minha mente. Eu pensava comigo, mas a televisão. O Senhor diz, a televisão não é pecado, mas o conteúdo que as pessoas vê nela se torna um pecado. É que nem um aparelho de celular. Você tem um inferno e um céu nele. Antigamente a televisão era proibida, porque as pessoas via o que a mídia botava para eles poderem ver. E a igreja, Deus colocou no coração de alguns líderes, para poder proibir a televisão, para não ter dentro de casa. Mas hoje tem as redes sociais, tem a internet. Você que vai escolher qual tipo de acesso você vai ter no teu celular e na tua televisão. Você pode acessar o céu nela ou pode acessar o inferno. Você pode acessar estudos bíblicos, pregações, louvores, coisas que vão te edificar espiritualmente. Mas tem muita gente acessando as TV para aquilo que não deve. Cuidado, se você morrer minutos depois de ter assistido um filme pornô, de ficar viciado em uma novela, aonde sacrifica crianças para poder vir ao ar essas novelas, só um cego que não sabe disso, aonde esses filmes sacrificado crianças para poder vir ao ar, para dar ibope, para dar mídia. Então a partir de hoje você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Continue vendo se você quiser, mas sabendo as consequências que pode vir.
O tormento era muito grande. E os demônios vinham novamente e faziam assim, para eles poderem olhar. Porque os demônios tinham prazer no sofrimento deles. Bom, deixa eu correr, não vai dar tempo. Me levou em outro lugar. É como se o lugar se movesse comigo. É como se eu ali parado, o Senhor do meu lado, fazendo com que eu visse tudo. O lugar se movia comigo ali dentro, eu não andava lá dentro. O lugar parece que vinha até a mim. As paredes se moviam como gosma, como lodo. Demônios saíam de dentro delas, tinha acesso. Me levou em outra sala que eu vi um bocado de mulher com a língua espendurada. A língua estava espendurada até embaixo. E eu vi aquelas mulheres falando coisas da Bíblia. As vestes dela é a vestes de uma cristã. Saia, bem comportada. E o Senhor diz, eu falei assim, mas não são cristãs? O que será da igreja se até as cristãs estão aqui dentro? As que servem ao Senhor. E o Senhor disse, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A condenação desses aí foi a língua. Pessoas críticas, pessoas que, entre aspas, é cristã, mas não perde a oportunidade de queimar alguém, de falar mal de alguém, de destruir a vida de alguém. Elas e eles, que tinham homens também, com a língua até embaixo pendurada. Os demônios vinham e picotavam as línguas delas e deles. Eles começavam a gritar e gemer. E o Senhor dizia para mim, a língua deles que trouxe eles para cá, por blasfemar, por falar mal, por trazer contenda, fofoca, cuidado. A fofoca vai levar muita gente para este lugar. Muita gente. Me levou em outras salas que tinha macumbeiros. Macumbeiro diante de estátuas, diante de santo. E os demônios judiavam de muito aqueles demônios, daquelas mulheres com toda a perversidade que você imaginar. E judiava deles. Tinha do outro lado, eu vi um bocado de católico rezando aquele texto, rezando. E quanto mais eles rezavam, eles não paravam de rezar. E na medida que eles iam rezando, as suas peles iam tipo se derretendo. E na medida que a pele ia se derretendo, se deformando o rosto deles, gemia, rangia os dentes, conforme está escrito na palavra. Rangia de dor, de sofrimento. Eles tentavam parar de rezar o texto, tentavam parar de sair, tentavam fugir diante das imagens que estavam ali, mas não conseguia. E o Senhor fala comigo, veja, porque está escrito, não adorarás outro Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra, porque o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus. O inferno é real. Jesus disse mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se a tua mão te fizer pecar, corta. Se o teu pé, se o teu olho se fizer pecar, arranca. Porque é melhor ir para o céu faltando um dos membros do corpo do que para o inferno com todos os membros do corpo. Cortar é você, não é arrancar a mão. Se a tua mão está fazendo você roubar, corta, para. Se os teus olhos estão vendo você ver coisa que não deve, pega o computador, joga fora. Pega o celular, joga fora. Arranca as coisas ruins da sua vida diante dos teus olhos. Os teus pés estão te levando a lugares propício. Corta, não vai mais nesses lugares. Porque vai levar muita gente para esse lugar, para o Hades. Me levou em outra sala, eu quero concluir aqui, que me chamou muita atenção. Eu ouvia gemido, eu vi uma porta bem pequena e um demônio enorme. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fisionomia, o jeito deste demônio. O seu cabelo, cada uma mecha é pintado de uma cor diferente. A sua sobrancelha é bem fininha, como se na época eu fazia tatuagem, eu entendia muito bem disso aí.
A sobrancelha bem fininha, como se fosse tatuada. Hoje já tem isso, tatuagem. Sobrancelha feita de tatuagem. Fixa, né? A sobrancelha bem fininha. Os seus olhos pintados, os cílios bem grandão, pintado. No seu nariz tinha pince pequeno e pince grande. As suas orelhonas grandes. Brinco de todo tamanho. Brinco na língua, como diz pince, né? E a maquiagem bem chamativa a atenção. E o batom bem vermelho. E as suas mãos, as unhas grandes. E cada uma é a pintada de uma cor diferente. E a do dedinho mindinho, grandona, é a da cor de base e umas florzinhas do lado dela. E daqui, da cintura para cima, o umbigo é como de uma mulher. E vinha aquele decote, estufando os peitão bem chamativo, como que hoje eu entendo que é o silicone. Aquele peitão estufado para fora, bem chamativo a atenção, aquele decotão. E da cintura para baixo, usava uma bermuda até a metade da coxa. Até a metade da coxa. Aquelas coxas musculosas. E aquelas batatas dele, que é a batata bem musculosa, e uma meia que subia um pouquinho acima do tênis. Olhei para esse demônio afeminado, uma parte masculina, outra parte feminina, e o Senhor diz: esse demônio é um demônio muito forte. Se chama o demônio da pombagira, o demônio da luxúria. Esse demônio, ele vai estar dentro de muitas igrejas. E muito do meu povo vai estar cego e não vai enxergar ele trabalhando no coração de muitos dentro da minha casa. Vai estar em cima dos altares. Esse demônio é o demônio da luxúria, da pombagira. Quando eu ia para dentro da sala, eu vi aquele tanto de gente. E aquele povo clamava: Jesus, me tira daqui. E quando ele falava Jesus, me tira daqui, demônios vinham e judiava deles. E o Senhor dizia: sabe por que eles estão aqui? Por causa da sensualidade, por causa da luxúria. Vaidade todos nós temos. Essa aliança é uma vaidade. Um sapato que eu coloco, um terno que eu coloco. Salomão diz que tudo é vaidade. Agora, luxúria é aquilo que nos afasta de Deus. Cuidado com o uso abusivo, tem se tornado luxúria na vida de muitos. E já não tem mais nada a ver para muitos. Mas estava cheio de pessoas ali, os demônios judiavam e dizia, dava gargalhada. A sensualidade levou aquelas pessoas para ali, porque o nosso corpo não é objeto de ser cobiçado, de ser sensualizado, não, irmão. Ser motivo de ser sensualizado, não. O nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Eu não vou aqui nem citar passagens bíblicas, nem textos, nem contextos, porque não vai dar tempo. Mas quem entende da Bíblia sabe, sem distorção, a luxúria. Aquelas mulheres estavam ali, aqueles homens estavam ali por causa da luxúria, de mostrarem o seu corpo. Quantos dentro da casa de Deus têm botado roupas sensuais para poder exibir os seus corpos, suas roupas, para poder mostrar? Quantos que têm feito do templo e morada do Espírito de Deus enfeite de luxúrias do mundo para poder ser motivo de cobiça? A igreja não é açougue para poder mostrar carne. A igreja é santuário de Deus. Santuário do Deus Altíssimo. Aí, muitos estão voltando às velhas fábulas e está deixando o evangelho genuíno de lado. O que acontece? Aquele demônio sorria e dava gargalhada. Ia lá, puxava o cabelo daquelas mulheres.
as unhas daquelas mulheres grandes, eles puxavam ela que vinha com tudo. Não saía esse sangue vermelho, não. Saía um sangue branco, mas sentia a dor. Aquelas mulheres com os batonzão bem vermelhão, elas tentavam tirar, porque parece que estava comendo a boca delas. A luxúria, cuidado. Cuidado. Mais adiante, eu vi pastores espaguejando, xingando Jesus. Eu vi diáconos, presbíteros, missionários, todo tipo de hierarquia eclesiástica. Eu falei assim, Senhor, mas está aqui os pastores, por que eles estão aqui? Não pregavam a tua palavra, o Senhor diz, eles estavam interessados na lã das ovelhas e não ensinava a verdade para elas. Os pastores gritavam e gemiam. E eu falei assim, por que eles estão aqui? E o Senhor transferia a minha visão desde o púlpito pregando, mas ao mesmo tempo nas suas casas, fazendo coisas que não devia, incomodados, negligentes, uma vida de incomodismo. Não aceite isso, pastor que está me ouvindo. Leva uma vida piamente diante de Deus. Deus vai cobrar de você cada alma. O rigor, o tratamento com aqueles pastores, com aqueles missionários, com aquelas missionárias era totalmente diferente. Eles gritavam e gemiam mais. E muitos dali pregavam. E o Senhor diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Aqui a voz me estremecia. Ele dizia comigo, muitos me dirão, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não nós curamos no teu nome. E o Senhor se apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Não ensinou, não pregou, não viveu, não praticou, gemendo, gritando, espraguejando Jesus. Pastores que gostam de exibir o corpo, cuidado. Cuidado, que tem desprezado a palavra de Deus, ganância entrou no coração, quer ter multidão e multidão para poder ter muitas ovelhas dizimando e ofertando, para poder enricar as costas da lã das ovelhas. Cuidado, você vai ter uma vida de regalia aqui na terra, mas cuidado que o teu juízo não pode ser aqui na terra, mas quando você abrir o teu olho, o juízo vai vir dentro do Hades. Tem pessoas que o juiz não vai vencer aqui na terra, não. Lembra do homem rico? Não fazia nem bem nem mal para ninguém. Mas quando morreu, o juízo veio, o tratamento veio dentro do Hades, uma vida inteira dentro do inferno. Tem pessoas trocando a eternidade pelo momento aqui na terra de prazer. Cuidado. Você, pastor, pregador que está me ouvindo, ensina a tua igreja. Doutrine ela. Eu estou falando de doutrina, não estou falando de uso e costume, não. Estou falando de doutrinar biblicamente. Estou falando da palavra. Não aceite a lascívia, não aceite a imoralidade sexual dentro da igreja, não aceite a sensualidade, não aceite o uso abusivo, a ponta está se tornando uma luxúria e o diabo está entrando e tomando de conta. E já não tem mais o discernimento se é Deus ou se não é Deus. Porque a lei matava na hora, não era no Antigo Testamento? A graça dá uma sensação que tudo vai bem. Continua louvando na graça, continua pregando na graça, dá uma sensação que tudo vai bem. Mas o pior é que a graça vai lançar muita gente dentro do inferno. Porque por essa sensação que nada acontece, continua fazendo, profetizando, revelando e pregando, mas não quer viver uma vida piamente ante Deus, é que muitos vão acordar no inferno quando morrer. Eu vi aquelas pessoas ali dentro, e a minha alma angustiada, eu vou resumir que não vai dar tempo. A minha alma já angustiada, eu falei, Senhor, me tira daqui. E aquela voz estremeceu dentro de mim, cala-te. A hora de você sair ou ficar, quem decide sou eu.
Eu fiquei calado porque eu temia ficar ali e para mim eu ia ficar ali. Mas resumindo, o Senhor falou comigo: Luciano, você vai voltar. A voz me estremecia. Ele disse: lembra de tudo quanto você viu aqui dentro. Você vai testemunhar. Muitos vão se converter por causa desse seu testemunho que eu te dei. Mas muitos da sua própria fé, que diz ter a própria fé do que a sua, vai duvidar, vai te criticar e vai tentar até te matar a tua fé. Mas guarde tudo que você viu e por onde você for, fale que o céu existe, mas que o inferno também existe. E o destino daqueles que desobedecer a minha palavra e me recusar vai ser este lugar. E aqueles que estão dentro da minha casa brincando, o lugar deles também vai ser esse. Por onde você for, você fala. Quando ele falou que eu ia voltar, foi num piscar de olhos. Eu acordei, eu fiz assim com a minha mão, tinha um pano branco em cima de mim. Quando alguém no hospital, no corredor do hospital de Planaltina DF, já para ir para o necrotério, no corredor do necrotério, falou assim: ele está vivo! Os médicos veio, me levou para a sala de cirurgia. Eu respirando bem fraquinho, ligou os aparelhos todos em mim, eu fiquei lá respirando. Eu olhava para a porta da sala, as vistas meio embaçadas, eu via dois demônios. Eles veio, se aproximou de mim e puxava as mangueiras que estavam dentro de mim. Puxava as mangueiras, querendo me matar. Não tinha dado por vencida, eles queriam a minha alma. A enfermeira se aproximou de mim depois de todo o processamento e eu sussurrei. Eu queria aceitar Jesus, porque eu sabia que o único meio de eu ficar livre daqueles demônios é eu entregar a minha vida para Jesus. E ela falou assim: olha, de manhã vem uns crentes aí, alguns têm acesso aqui, têm autorização a esta sala da UTI. Então você aceita Jesus. Você fala o que você tem que fazer. E eu fiquei lá, a blusa rasgada, o corpo todo tatuado, respirando bem fraquinho, mexia só a cabeça. Enfim, quando foi pela manhã, um pastor veio e entrou dentro da sala, do quarto que eu estava. Ficou olhando para mim uns 5 minutos e falou: olha, jovem, Deus me faz saber que arrebatou a tua alma até o céu e até o inferno, para tu saber que Deus é Deus e com Deus ninguém se brinca. Com Deus ninguém se brinca, e você brincou muito, mas a graça, a misericórdia de Deus foi sobre ti. Botou a mão, só um minuto, botou a mão na minha cabeça, botou a mão na minha cabeça e orou e disse: você vai receber um presente de Deus, guarde até a volta de Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi um gozo, uma alegria, e eu lembrei quando Deus me levou no jardim dele pela sua misericórdia. Aquele gozo, aquela paz, aquele fogo ardente dentro de mim. E o pastor disse: daqui 3 dias você vai estar andando. Você crê? Eu falei assim: eu creio. Eu creio. E ele saiu. E a minha alma estava aliviada. Uma alegria dentro de mim. Embora eu fosse ficar em cima de uma cadeira de roda, mas eu não ia se importar. A alegria que eu estava sentindo ali, o gozo, a oportunidade de voltar, de ir para o céu. Quando foi de manhã, a minha família já tinha me procurado em todos os hospitais, porque a última notícia foi que eu ia para o hospital de base de Brasília, hospital de base.
O último hospital que a minha família foi, minhas irmãs Cida e a irmã Luzinete, hospital de Planaltina. Chegou lá, a primeira notícia foi, não, entrou um rapaz aqui, Luciano, mas o diagnóstico foi de morte, estava morto. Minha irmã entrou em choque, mas não tem outra aí não. Aí falou assim, tem outra aqui, algo parecido. Levou minhas irmãs até onde eu estava. Quando eu olhei para minhas irmãs, é como se eu estava vendo um anjo. Porque eu nunca fui muito de valorizar a família. Minha vida era em bagaceira, em balada, bebedice, droga, festa e mulher. Mas quando eu olhei para minhas irmãs, elas veio, ficou perto de mim. Eu fiquei da grossura de um palito, magro. Vou ver depois se eu posto umas fotos aí, assim quando eu saí do hospital. Magro. Minhas irmãs veio e ficou perto de mim. Só deu a notícia para minha mãe depois. Quando a minha mãe foi no hospital, e eu deitado em cima da cama, perdi muito sangue, os médicos falou que foi motivo de milagre eu estar vivo, chamou minha família no canto e falou, olha, a facada que o seu filho levou foi muito grave. Atingiu o coração dele de raspão, deixando uma sequela e o pulmão no meio. Não é nem para ele estar vivo, mas pelo um milagre ele está vivo. Não tem nem explicação. Ele ficou 10 minutos morto aqui no corredor. 10 minutos como um morto aqui no corredor. Minha família minha mãe já ficou desesperada. Se aproximou de mim. Disse, meu Deus, meu filho vai morrer. Eu falei, não, minha mãe. Falei baixo. Não vou morrer, não. Porque o anjo do Senhor disse que você é um pregador da palavra de Deus. Não foi ninguém que disse para mim, foi o anjo que disse que eu ia pregar a palavra de Deus. Minha família começou a chorar e eu fiquei ali no hospital. Um dia, 2 dias, minha recuperação foi uma coisa, a própria mão de Deus. Os médicos ficavam impressionados com a minha recuperação. No 3º dia eu estava dentro do quarto, que as enfermeiras vinham para me levar, né, para outra sala, para poder me limpar. Trocar até as mangueiras que estavam dentro de mim. E no 3º dia eu estava dentro do quarto deitado e eu ouvi uma voz. Levanta, Luciano. Deus sempre nos chama pelo nosso nome. Quando eu me espantei, eu estava sentado na cama. As enfermeiras veio e falou, Luciano, você não pode. Eu falei, sim, eu posso, porque eu ouvi uma voz que falou que eu podia. E essa voz foi de Deus. Me ajuda. Uma pegou de um lado, outra do outro, e foi descendo comigo, aquelas 2 escadinhas da marca. E eu fui para outra sala andando. Quando deu 7 dias, eu fiz um check-up geral. Eu passei uma parte da minha vida por 5 anos usando droga, entorpecente, o alcoolismo também, constantemente. E quando a médica fez os exames todo, um check-up, ela, Luciano, você fumou, você bebeu? Eu falei assim, não. Ou eu falei assim, sim. Ela falou assim, não. O teu sangue aqui não consta que você fumou, bebeu, não tem nicotina no teu sangue. Eu falei assim, porque Jesus trocou meu sangue, purificou meu sangue. Eu tomei nojo de bebida, de cigarro dentro do hospital. Meu cabelo batia até aqui e meu cabelo pesava. Eu falei assim, mãe, traz uma tesoura para eu poder cortar meu cabelo. Mas um pastor, por nome de Marquinhos, ele falou, não, você vai cortar seu cabelo, vai vender, vai comprar um terno e você vai pregar a palavra de Deus. Eu, tá bom, amém, vou esperar então. Mas eu ficava no hospital ali, pela segunda vez fez os exames, não deu nada. Pastor Marquinhos veio e falou assim, vamos ali dar seu testemunho. Comecei a andar pelo hospital. Ele me levava em um lugar que tinha só macumbeiro. Fala aí do que Deus te mostrou dos macumbeiros. E eu contava, os macumbeiros se convertiam. Ia em outra sala, que tinha pessoas que eram da vida, prostitutas. Fala aí o que Deus te mostrou delas. E eu falava. Eu ia contando e pessoas se convertendo. Fui mais de 100 almas dentro do hospital de Planaltina DF. Mais de 100 almas aonde me levavam. Um dia estava assistindo um jogo, um bocado de gente reunida. E o pastor Marquinhos, enquanto eu testemunho para ela aí, eu comecei a contar para uma moça. Senão o povo começou a chorar que estava em volta.
parou o jogo, desligou a televisão e o povo se voltou todo dia ali em volta e começou a ouvir meu testemunho. E pessoas foram alcançadas ali, a maioria deles, pelo meu testemunho. Fiquei 15 dias no hospital. Quando eu fui sair do hospital toda madrugada, sempre vi um médico de olhos claros. Até um olho dele tinha um pequeno defeito. E sempre falava de Deus para mim, falava das cores do céu, das maravilhas. Ele contava como se tivesse realmente no céu. Ele me confortava. Sempre tinha alguém perto de mim, até minha irmã falava que eu ficava conversando à noite sozinho, porque eu fazia pergunta e me respondia. E eu saí do hospital, mas minha mãe, aí na recepção foi só que ia ver o doutor, um que sempre me visitar. Ele não me falou o nome dele, mas eu queria saber. É um que tem um olho assim meio baixo, os olhos claros, branquinho, cabelo grisalho. Você podia falar com ele que eu estou saindo do hospital, toda noite eu ia lá de madrugada me visitar. Criei um amor muito grande por ele. Aí foi bem assim, não, você está equivocado, não tem nenhum médico desse jeito aqui. Me mostrou a relação de médico, vê aí. Eu não está aqui. Não está aqui. Ele falava que não era daqui, que era de outro país, estava só a serviço aqui no hospital. Não, senhor, meu jovem, não tem. Não tem. Aí eu fui embora com a minha mãe. A minha mãe, na época, eu poderia ter guardado os documentos, nós não guardou nem laudo, nem raio-x. Minha mãe, nós botou fogo em tudo, não quis guardar aquelas coisas, que para nós é a coisa ruim. E aquele medo ainda de algo acontecer comigo. Mas enfim, hoje eu vi que não foi algo que eu poderia ter feito, mas eu vou no hospital de Planaltina buscar tudo a segunda via. Tem muitos anos que eu se importei com isso. Para mim vale o que Deus me mostrou e ponto, acabou. Quem quiser acreditar pelo ouvir, quem me conhece aqui, acompanhou de perto, ponto final. Mas eu vou pegar o laudo porque tem muitos tomé que é necessário. Eu vou estar sempre gravando live aqui no canal, vou estar sempre postando vídeo e vai chegar um tempo que eu vou mostrar tudo isso aí em nome de Jesus. Pois bem, saí do hospital. Minha família veio toda para Jesus. Minha mãe me acompanhou à igreja. E eu queria só servir a Deus. Já comecei a meditar na palavra. E quando foi um dia eu estava numa vigília. Eu estava de joelho dobrado lá num canto. E quando a irmã começou a louvar este hino, um anjo lhe tocou. Eu comecei a chorar, que não parava de chorar. Porque eu comecei a lembrar de tudo quanto Deus fez na minha vida. Tudo quanto Deus fez. E essa irmã veio para o meu lado cheia de Deus. E sempre eu me perguntava daquele homem, daquele médico. Ela botou a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, sabe que as madrugadas que aquele médico te visitava e falava contigo? Não era um médico. É o meu anjo que eu enviava toda madrugada para poder te consolar e para poder falar acerca do reino para você. Quem estava comigo naquele dia, ele se desmanchou e começou a chorar junto comigo. Eu falei assim: então é um anjo do Senhor. O cuidado de Deus. Comecei a dar meu testemunho, viajar para várias partes do Brasil, almas e almas aceitando Jesus. E hoje eu vim nas redes sociais. Você que ouviu esse testemunho todo, você que está afastado, que está frio espiritualmente, foi Deus que fez com que você ouvisse esse testemunho todo. Volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto ainda há tempo. Volte enquanto ainda há tempo. Jesus tem um céu para você. Mas as tuas atitudes podem te levar para o inferno. Então volte para Jesus. Eu vou orar por você. Você que decidir voltar para Ele. Aonde você estiver agora. Você vai dobrar o joelho onde você estiver. Que a minha oração está chegando até o céu e até a você. E está sendo ligada a minha oração com a sua confissão. E Deus está te perdoando os teus pecados. Senhor Deus, esta pessoa que toma a decisão de voltar para o Senhor, de voltar para o Senhor porque ela escolhe o céu, que o Senhor venha tomar a confissão dela, perdoar os pecados e venha dar salvação para esta pessoa.
Em nome do Senhor Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Se o Senhor voltar daqui poucos minutos, Pai, leva ela para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa. Esse meu colega que me furou, eu não desejei o mal para ele. Quando ele foi preso, e eu saí do hospital, minha vontade é de ir no presídio para poder pregar para ele. A minha família não deixou. Porque eu sentia amor por ele. E o mesmo que eu sentia, eu queria que ele sentisse também. Passou um tempo, alguns anos. Infelizmente, ele morreu, porque não saiu da vida que ele estava. Mas eu não fiz nenhum mal a ele. Foi simplesmente o diabo permitiu ele tocar no meu corpo, botou inveja, botou ódio no coração dele por mim. Porque quando o inimigo quer tocar na nossa alma, se Deus permitir, não caça da onde vai vir. É um acidente, é uma bala perdida, mas vem. Então fique esse testemunho. Compartilhe esse testemunho. O máximo de pessoa que você puder, eu te peço isso em nome de Jesus. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nele. Incentive outras pessoas a se inscrever e passar à frente tudo quanto você ouviu. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus.